Opa, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Kabbalah. Na aula de hoje, como vocês estão vendo aqui, a gente tem uma visita ilustre. Rabino Avraham Tzvi Beltner, ele vai ministrar a aula de hoje, essa aula sobre a origem e mística do alfabeto hebraico e a numerologia cabalística, Gematria. E nessa aula a gente vai ter vários como falar isso? Várias novidades, tá bom? Prestem atenção, fiquem até o final da aula, tá? Que a gente vai avisar aqui várias novidades, uma coisa que eu já queria avisar faz tempo. A gente vai ter, daqui a pouco, mais pra frente eu vou explicar melhor como é que vai funcionar isso aqui, mas a gente vai ter, em breve, o nosso primeiro curso de Kabbalah, aqui no canal, que eu já falo de vocês que eu queria fazer isso aqui há muito tempo. Esse curso vai ser ministrado pelo meu pai, Rabino Avraham Tzvi Beltner. Vai ser um curso 100% online, ao vivo, tá bom? Então essa aula de hoje é para vocês começarem. Quem ainda não conhece, eu imagino que tem algumas pessoas aqui que já conhecem ele, tanto no canal do YouTube e de outros lugares de aulas, etc. Mas para quem não conhece ainda, então por isso a gente está fazendo essa aula aqui, para ele passar um pouquinho do conhecimento dele de Kabbalah, um grande conhecimento de Kabbalah, Hassedut, a parte mística da Torá, e também o grande conhecimento de história, principalmente a história do povo judeu. Então hoje vai ser uma junção dos dois. E a gente vai colocar aqui na descrição do nosso vídeo aqui dessa aula, já está mais detalhes, quem quiser saber mais detalhes, tá bom? Sobre esse curso que a gente vai lançar com o meu pai. Vai ser um curso 100% online. Sim, vai ser um curso sobre a Kabbalah da história judaica. Ou seja, como a Kabbalah tá ligada com toda a história do povo judeu, cada milênio do povo judeu. E da história universal. E não só a história do povo, quer dizer, vai ser mais focado na história do povo judeu, mas isso aqui não vai ser só a história do povo judeu, vai ser a história, quer dizer, toda a história, né? A história milenar, quer dizer, a história até os dias de hoje, né? E tudo isso ligado com a Kabbalah. Isso aqui é uma coisa inédita, tá bom? Realmente vale a pena. Vai ser dividido esse curso, se chama curso A História... A Kabbalah da História Judaica, tá? Esse curso vai ser dividido em 4 partes. Sim, novamente, vai ser um curso 100% online. 100% online, ao vivo. Você vai poder, depois, na própria aula, depois mandar perguntar sobre os assuntos da aula. Vai ser dividido em 4 aulas, tá? Cada aula vai ter 1 hora e pouquinho, 1 hora e 20, 1 hora e meia. Primeiro 1 hora de aula, depois na parte de perguntas e respostas. Vai ser dividido em 4 assuntos, 4 aulas. Todas as aulas vai ser na terça-feira. Vai começar no dia 1 de outubro. A primeira aula vai ser, a abertura do curso vai ser no dia 1 de outubro. A aula vai ser sobre a criação do mundo, evolução e sobre a idolatria. A segunda aula vai ser dia 8 de outubro, vai ser uma terça-feira depois, sobre fé, revelação e exílio. A terceira aula vai ser dia 15, sobre o Talmud e o Midrash. E a quarta aula vai ser sobre Tzadikim, Shabbat e terminar com chave de ouro, terminar sobre o assunto de Mashiach, o assunto do Messias. Eu estou muito entusiasmado para avisar isso aqui. Realmente tinha bastante tempo que eu queria avisar isso aqui para vocês. Que vocês tenham a oportunidade de receber esse grande conhecimento, tanto de Kabbalah e tanto conhecimento de história. E Baruch Hashem, graças a Deus, a gente está avisando aqui para vocês sobre esse curso, tá bom? Eu estou deixando na descrição aqui dessa mesma aula aqui embaixo, tem o título embaixo do título. Eu estou deixando o link, tá bom? Quem que estiver interessado, só um aviso, vai ser um curso pago, tá bom? Quem estiver interessado, eu deixei aqui na descrição, aqui embaixo desse vídeo, na descrição, tem o nosso link.
Você pode mandar para mim, escreve, olha, eu estou interessado, e aí eu vou te... tem como... A gente tem um link inteiro, tem como parcelar algumas vezes, tem como pagar direto, Pix, etc. Tá? E aí de lá, depois do pagamento, você vai ser... a gente vai te colocar num grupo, nesse grupo você vai ser sempre avisado, cada aula, vai poder participar das aulas, perguntar e participar e ganhar, realmente vai ter uma apostila, vai ser bem feito, tá? Cada um vai receber um PDF da apostila para poder, na mesma aula mesmo, ver a apostila, quer dizer, então você vai ter a aula ao vivo e fora a apostila vai ter mais conteúdos, etc. da mesma aula, tá bom? Então vamos lá, vamos começar, então vou deixar vocês com o Rabino, com o meu pai aqui, Rabino Avram Tziveutem, não sei se vocês perceberam, mas é o mesmo sobrenome, né? E por algum acaso, então, realmente é meu pai. Realmente vale a pena, vale a pena. Então eu vou deixar aqui com vocês um gostinho de Kabbalah aqui com meu pai, tá bom? Vou passar agora o microfone aqui para o meu pai, tá bom? Mas no final da aula a gente vai falar de novo, explicar um pouco melhor do curso, tá bom? E me manda mensagem, tá bom? E aí lá a gente vê melhor, tá bom? Vamos lá. Vou deixar vocês aqui com o Rabino Belter. Original, hein? Esse aqui eu sou o Rabino Belter, o Júnior. Esse aqui é o original. Square. Opa. Tô pegando. Sim. Boa noite. Vamos dar uma ideia geral. Primeiro, uma ideia bem específica. A gente fala sobre o Aleph Beit, o alfabeto hebraico, e o alfabeto hebraico é o alfabeto mais antigo que existe no mundo. Vejam bem, eu não estou falando sobre estudos científicos sobre o Aleph Beit, estou falando de um fato muito simples. O mundo foi criado há 5.784 anos atrás, e quando o Criador do Universo, quando Deus criou o mundo, ele criou o mundo em hebraico. Ou seja, os nomes, vamos dar um exemplo específico, o nome do primeiro ser humano que foi dado por Deus é Adão, ou Adam, como o pessoal costuma dizer em português, e a palavra Adam significa literalmente terráqueo, ou seja, o ser que foi feito da terra. Só faz sentido se isso foi em hebraico, porque Adamá em hebraico é terra, então Adam é aquele que foi criado da Adamá. Eu não me proponho hoje, talvez em uma outra ocasião, mas não hoje, não me proponho a explicar toda a questão de mas o mundo existe há quantos bilhões de anos, ou não existe, ou trilhões de anos, e os dinossauros, enfim, e a era do gelo e tudo mais. Não creio que é o propósito da aula de hoje. Eu vou apenas resumir um pouquinho a ideia para que as pessoas possam se sentir mais confortáveis com isso. O mundo foi criado velho. Eu vou repetir. O mundo foi criado velho. O que significa isso? Isso significa que cada etapa da criação do mundo, conforme está descrita na própria Torá, dá origem a uma parte do que a gente conhece como a nossa realidade, seja os céus, os planetas, as estrelas, as luminárias celestes, enfim, os oceanos, os seres vivos. Só que interessante, imagine a seguinte cena, só para a gente poder ilustrar um pouquinho melhor. Digamos que eu tivesse uma máquina do tempo e eu pudesse voltar no tempo e fazer uma entrevista com Adam, o primeiro ser humano. Eu chegaria no paraíso, no Gan Eden, não na estação paraíso, mas enfim. E aí no Gan Eden, no paraíso, com microfone e tudo mais, eu faria uma entrevista com Adam. E eu perguntaria a ele, Adam, aqui parece um lugar muito confortável, muito idílico. Diga-me, há quanto tempo você está aqui? Ele ia me dizer, provavelmente algumas horas, 2, 3 horas, que seja. E aí eu ia perguntar, e há quantos anos que você circula por aqui? Eu falei, como quantos anos? Acabei de ser criado, algumas horas, 2 horas. Eu falei, não, para. Eu estou falando
com um ser humano que tem pelo menos a estatura, a inteligência e a desenvoltura de alguém de pelo menos 20 anos de idade, e ele vai dizer, sim, tem razão, mas eu posso parecer que eu tenho 20 anos, mas eu fui criado há 2 horas atrás. Aí ele ia dizer, vem comigo. Eu ia acompanhá-lo, e aí então ele ia pegar uma árvore, pega a serra elétrica aqui, corta, por favor. Aí a gente ia cortar a árvore, e a árvore, como todo mundo sabe, cada anelzinho, quando você corta o tronco da árvore, cada anelzinho corresponde a 1 ano de vida, e a gente ia cortar uma árvore e ia encontrar pelo menos uns 100 anéisinhos. Bom, isso é um sinal muito claro e científico de que essa árvore tem 100 anos de idade. Aí a Dai me dizendo, não, isso foi criado só uns 3 dias atrás. Mas como assim? Não. Tá vendo aquela estrela lá? Sim, a luz daquela estrela está a alguns anos-luz daqui. Isso foi criado alguns dias atrás. O mundo foi criado velho. Em outras palavras, se eu analisar cientificamente a origem de cada coisa, quanto tempo, os sinais da idade de cada coisa, uma coisa vai me dar a idade de 100 anos, outra vai me dar alguns milhares de anos, outra vai me dar até mais do que isso, outras menos, mas na prática o mundo foi criado velho. Então não há uma contradição entre dizer que o mundo existe há 5.784 anos atrás e aquilo que dizem, mas tem bilhões de anos ou trilhões de anos. Por quê? Porque uma vez que ele foi criado velho, ele tem a aparência de velho, mas ele é novo. O que isso tem a ver com o alfabeto hebraico? Realmente, a princípio não deveria ter nada a ver. E é curioso, a criação do mundo levou 6 dias. O 6º dia, sexta-feira, foi o dia em que Deus criou o primeiro ser humano. Ele falava, e ele já conversava com Deus, em hebraico. Bom, ele já conhecia a língua hebraica, ele já foi intuitivamente criado com essa língua. Então, a língua hebraica foi a primeira língua falada no mundo. E a escrita hebraica, quando é que ela surgiu? Ou ela foi desenvolvida em algum momento mais tarde? Então, o que é curioso é que nós temos uma tradição muito antiga que consta nos livros, para ser mais específico, na Mishnah, para ser mais específico ainda, existe um tratado de Mishnah, conhecido como Pirkei Avot. Aqueles que têm o Sidur vão encontrar, inclusive no Sidur, o Pirkei Avot com tradução. Muitos traduzem Pirkei Avot como a ética dos pais. Mas a questão é que ali você tem apenas um registro de algo mais antigo, de uma tradição que já existe dentro do povo judeu há milhares de anos, de que sexta-feira foi o dia em que Deus criou a escrita hebraica. Eu vou apenas me ater um pouquinho a Mishnah. A Mishnah diz o seguinte, Mishnah Pirkei Avot, 5º capítulo, Mishnah número 6, Asara Dvarim Nivru Berev Shabbat Ben Hashmashot. 10 coisas foram criadas na véspera de Shabbat, no momento do crepúsculo, entre o pôr do sol e o anoitecer. No momento em que o Shabbat ainda não iniciou-se, mas a sexta-feira também ainda não acabou. É um limbo, é um ponto de intersecção entre a sexta-feira e o Shabbat. Shabbat é um dia em que cessou a criação física. Sexta-feira foi quando terminou a criação física de todo mundo. Nesse ponto, nos diz a Mishnah, que foi criado, entre outras coisas, as 10 coisas que estão mencionadas aqui, Haktav ve'amichtav, a escrita hebraica. Que escrita hebraica? A escrita em hebraico que consta nas luchot, nas tábuas da lei, onde está escrito, onde foram gravados os 10 mandamentos. Eu vou fazer um parênteses muito rápido. Vejam bem, nós temos uma cultura
que a gente compartilha com outras nações do mundo. Nós temos até certos conhecimentos de religião que a gente compartilha com muita gente, entre eles a Bíblia. No entanto, a Bíblia ela foi traduzida do hebraico. E essa tradução nem sempre, ou quase nunca, é fiel ao original. Eu vou precisar fazer algumas observações pertinentes, só para a gente poder entender quão diferente elas são. Para quem conhece a história da criação do ser humano, consta que Havá, Eva, foi criada da costela de Adão. Havá, em hebraico, está relacionado com a palavra Hayá, vida, a que dá vida. E a tradução que dão para esse episódio de que da costela de Adão teria surgido Havá não é o que consta no original. O que consta no texto original em hebraico é Vaiven et Hatzela. Deus pegou algo que é chamado de tzela e a partir desse tzela Deus construiu Havá. Vejam bem, a palavra tzela aparece no Bereshit apenas uma vez, no livro de Gênesis, no livro de Bereshit, uma vez. E você não tem mais nenhuma outra referência, exceto no finalzinho do próximo livro, do livro de Shemot, Êxodo. No final do livro, nós temos a construção do Mishkan, daquilo que seria um templo pré-fabricado que o povo judeu carregou no deserto. Veja bem, eu estou misturando várias épocas da história, isso vai dar um pouquinho de confusão para quem não conhece a história muito bem, mas o importante é saber o seguinte, lá consta que para a construção desse templo pré-fabricado no deserto, haviam instruções muito específicas, e cada lado tinha um certo número de colunas. E quando a Torá se refere ao lado norte e sul, ela usa a palavra tzela. O letzela Mishkan Tzafona. E para o lado norte do Mishkan haviam tantas e tantas colunas que se juntavam e formavam uma parede. Tzela finalmente ganha um significado. Tzela significa lado. Então, lá no Bereshit, a mesma palavra significa o quê, então? Que Hashem, que Deus, o Criador, tirou o lado de Adão e criou desse lado Havá. Peraí, e a costela? Esquece as costelas por um instante, pelo menos. Não tinha costela nessa história. Adão e Havá eram um ser hermafrodita, enfim. Ou seja, homem e mulher colados juntos, e eles foram separados. Foi uma operação, a primeira operação, a primeira cirurgia da história da humanidade com anestesia. Porque Hashem faz esse ser dormir, e aí então ele parte ele em dois, constrói Havá, e o mais interessante é que Adão não precisava construir? É uma das perguntas que a gente encontra no Talmud, inclusive uma interpretação muito interessante dos sábios. Eles dizem o seguinte, não. Essa ideia toda de construir Havá é uma ideia muito mais profunda do que simplesmente curar a cicatriz, fechar o corte que foi feito para separar aquele ser que estava unido em dois seres. Vai mais longe. Explicam os nossos sábios, baseados numa tradição muitíssimo antiga, que Vaiven et Hatzela significa que Biná, um conhecimento, Yeterá nitna laisha, um conhecimento adicional foi dado à mulher. Vamos traduzir agora em português, porque até agora a gente está falando chinês. Vejam bem, o que a Torá está nos ensinando, em poucas linhas, em poucas palavras, é que Hashem criou o ser humano, que era um só, dividiu em dois, nós temos inclusive duas almas que eventualmente vão se reunir no casamento, mas a mulher ganhou algo que o homem não ganhou. A mulher precisou de uma construção. Em hebraico, livnot é construir e biná é compreensão. Uma ideia, quando você tem um eureka, você tem um estalo de ideia,
um momento de luz, de iluminação, de inspiração, não basta a inspiração. Você precisa parar, recolher essa inspiração e desenvolver essa ideia. Precisa construir a ideia. Isso é chamado de biná, compreensão. E nos ensina a Torá que a mulher tem um tipo de compreensão que o homem não tem. Por isso que a Torá diz que ali houve uma construção adicional que no homem não ocorreu. Que construção adicional é essa? Binah Yeteral Nitna Laisha significa Deus deu uma intuição feminina à mulher, que é uma forma de conhecimento que não segue necessariamente uma linha lógica. É algo que, de certa forma, está acima da lógica, mas que a mulher tem e o homem não tem. E muitas vezes são um dos motivos que os homens não conseguem se entender muito bem com as mulheres. Enfim, não vamos deixar isso para uma outra ocasião, para maiores detalhes. O que importa aqui nesse exato momento é que nós já encontramos o momento em que o Aleph Beit, o alfabeto hebraico, a escrita que consta nas duas tábuas da lei dos 10 mandamentos, que foi criada no momento do crepúsculo da primeira sexta-feira. E eu vou voltar a explicar aquilo que eu deixei de explicar anteriormente, que é o seguinte. 10 mandamentos não é 10 mandamentos. E tábuas da lei também não é tábuas da lei. Se vocês já não estão suficientemente confusos, nós vamos dar um jeito. Fiquem tranquilos. A gente vai conseguir. Explico. Porque a expressão 10 mandamentos é uma expressão não judaica. E a expressão tábuas da lei também é uma expressão não judaica. Infelizmente, eles ficaram conhecidos por esse nome, que não é o seu nome original e nem é o sentido original de ambos. Quando a gente fala de tábuas da lei, o nome original em hebraico é Luchot Habrit. Tábuas, ou, enfim, do pacto. Não tem nada a ver com a lei. Ah, mas tem 10 leis inscritas nelas? Não. É um pacto que Deus faz com o povo judeu, entrega ao povo judeu 613 mitzvot, inclusive 7 mitzvot que futuramente seriam agregadas a essas 613, de modo que você vai encontrar escritas nessas tábuas 620 letras. Essas 620 letras têm o valor numérico de 620, que é o valor da palavra Keter. Keter significa coroa. Coroa, nos livros de Kabbalah, refere-se a algo que está acima do intelecto. E isso, de modo geral, é visto como a vontade divina que está acima do intelecto humano. Ou seja, o pacto que o Criador faz com o povo judeu é de lhe dar um conhecimento sobrenatural, acima da natureza, através das leis da Torá, das 613 mitzvot da Torá, mais as 7 mitzvot que futuramente serão reveladas a eles, e com isso nós fazemos uma conexão mais profunda com Deus. Então não é mais tábuas da lei, porque tem muito mais do que 10 leis em toda a Torá. Por outro lado, também não são 10 mandamentos, porque existem muito mais do que 10 mandamentos. Então, em hebraico, isso é chamado de Aseret HaDibrot, 10 pronunciamentos, 10 declarações que Hashem faz para o povo judeu no momento que ele se conecta conosco no episódio da entrega da Torá no Monte Sinai. O que isso tudo tem a ver com o Aleph Beit, com o alfabeto hebraico? Muito bem. O tipo de letras com as quais foram escritas essas 10 declarações, esse pacto que une o povo judeu com Hashem, esse pacto que transmite para nós de forma oculta todas as 613 mitzvot
mandamentos divinos que constam em toda a Torá, mais os 7 futuros mandamentos que eventualmente iriam fazer parte da Torá, isso tudo está escrito nas letras que foram criadas no início da criação do mundo, após a criação do ser humano, antes da entrada do Shabat. O alfabeto hebraico origina-se nesse ponto da história, então ele tem pelo menos 5.784 anos de idade, e a cada Rosh Hashanah a gente comemora mais um ano de existência do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico tem um poder criativo, porque foi a língua hebraica que Deus usou para criar tudo que existe, tanto os seres ou mundos espirituais, como o mundo físico foi criado com letras em hebraico, com palavras feitas de letras em hebraico. Então nós temos um instrumento poderosíssimo com o qual Hashem criou o mundo, e como ensinam os sábios da Kabbalah, e isso consta também no livro do Tânia, não é correto a gente dizer que Deus criou o mundo. Será que eu estou bancando o herege agora? Estou dizendo que Deus não criou o mundo? Não. Deus não criou o mundo. Deus cria o mundo a cada instante. O mundo foi criado a partir do nada. Não existia nada, e aí Hashem, Deus, o Criador, cria tudo a partir do nada. O que faz o mundo continuar existindo é essa palavra de Hashem, que ele segue dizendo: haja luz, haja isto, haja aquilo. Isso faz as coisas continuarem existindo. Então, é o hebraico que faz o mundo inteiro existir, o DNA de todo o universo. O que faz o universo ser o que ele é, cada coisa, seja do mundo físico, seja do mundo espiritual, só existe porque essa palavra está sendo novamente e eternamente pronunciada por Deus e fazendo com que tal objeto, ser, ideia, conceito, enfim, até as coisas espirituais passam a existir a partir do momento que essas palavras são pronunciadas. O hebraico tem esse poder de criar algo do nada. Por isso, curiosamente, há muito tempo, e eu ainda não consegui localizar exatamente em que momento da história se originou esse costume, mas eu sei que é um costume antigo, de que os mágicos, quando eles querem tirar o coelho da cartola, eles pronunciam uma palavra mágica. Pelo menos durante muito tempo, a palavra era abracadabra. Eu não sei quando nem como, depois virou sim salamim. Eu não sei o que o Salamim está fazendo nessa história, mas vamos para o abracadabra, que ele tem uma origem bastante curiosa. Abracadabra é uma palavra que os mágicos têm usado, e eles têm feito disso a sua chave para a criação, para tirar algo do nada, por assim dizer. Da onde eles tiraram essa ideia? Existem alguns sábios, entre eles o Rabbi Aryeh Kaplan, que escreve na introdução da sua tradução ao livro Sefer Yetzirah, o livro da formação, que é um livro clássico de Kabbalah, que a origem de abracadabra seria o hebraico. E faz todo sentido. Porque todo mágico, no fundo, o que ele quer fazer é imitar a Deus numa certa medida. Ele quer mostrar ao público que ele também consegue criar algo a partir do nada, tirar o coelho da cartola. E o que faz, então, o mágico? Ele diz abracadabra. Por quê? Porque para criar, a gente sabe que Hashem pronunciou uma palavra. E com essa palavra, frase, Hashem cria algo do nada. E o mágico usa esse abracadabra com o mesmo sentido. Vamos para a origem dessa palavra. Abra, abrir? Não sei. Mas o que é cadabra? Ué, deve ser um trocadilho. Abracadabra. Não. Essa é uma...
essa é uma pequena distorção de uma frase em hebraico. A frase em hebraico é Evra Kedabra. Eu vou criar Kedabra ao falar. Assim como Hashem, assim como Deus, o Criador, criou tudo a partir da fala do hebraico, das letras do Aleph Beit, assim também eu vou, o mágico pelo menos se propõe, a criar algo a partir do nada. Ou seja, o mágico está tentando imitar Deus e ele usa essa palavra abracadabra, que poderia ser a própria palavra em hebraico, ou, de acordo com uma outra explicação do Abinare Kaplan, talvez seja essa mesma frase em aramaico, que é muito próximo do hebraico. Curiosamente, isso novamente só como ilustração, é interessante que o hebraico e a criação do mundo estão focados na terra de Israel. Consta que o primeiro ser humano, Adam, que seria tanto o homem como a mulher, como a gente explicou antes, foram criados juntos, ambos foram criados de um pedaço de terra em Jerusalém. E esse pedaço de terra é o lugar onde futuramente, alguns milhares de anos depois, seria construído o Mizbeach, o altar, no Beit HaMikdash, que foi o mesmo local onde Adam, Caim, Hevel, Caim e Abel, Noé, construíram altares, Mizbechot, e fizeram oferendas a Deus, porque eles sabiam que esse é um lugar muito especial, um lugar de conexão profunda com Deus. Então, os primeiros seres humanos foram criados em Israel. Hebraico passou a ser a língua, por assim dizer, nata de Israel. E à medida que você vai fazendo um círculo concêntrico em volta de Israel, as línguas, pelo menos as mais antigas, que eram faladas naquela região, têm alguma semelhança ao hebraico. Eu vou dar um exemplo só para a gente ilustrar. O aramaico é muito próximo do hebraico, as palavras, enfim, as construções da língua, e até mesmo o grego, originalmente, era escrito da direita para a esquerda, como o hebraico, e curiosamente, assim como no alfabeto hebraico, a sequência é Aleph, Beit, Gimel, Dalet. No alfabeto grego, nós temos uma sequência muito semelhante, que é Alfa, Beta, Gama, Delta. O que nos diz a nossa tradição sobre a língua hebraica é de que cada letra do alfabeto hebraico tem um poder criativo. Existem vários livros básicos e clássicos de Kabbalah que falam especificamente sobre as qualidades ou a importância de cada letra. Eu vou me ater apenas a algumas delas para que a gente possa ter uma pequena ideia de como isso é profundo. Sim. Uhum. Eu vou pegar a primeira, obviamente, Aleph. Afinal de contas, alfabeto vem de Aleph Beit, ou alfa, beta, gama, delta, como a gente mencionou anteriormente, que são as primeiras letras do alfabeto hebraico e, curiosamente, também do grego. A letra Aleph, e aliás, todas as letras do Aleph Beit, do alfabeto hebraico, são letras, eu chamaria de alfanuméricas. O que significa isso? A própria letra tem um valor numérico, e esse valor numérico ele tem uma importância muito grande dentro da tradição, dentro da transmissão que nos foi feita dos conhecimentos profundos da Torá, porque o valor das letras eventualmente vai nos levar à combinação de ideias e palavras. Mas eu vou me ater, por enquanto, apenas a uma letra, a letra Aleph, que é a primeira letra do Aleph Beit. A letra Aleph, ela é escrita de várias formas, e como a gente mencionou antes, o Aleph, a escrita
que constava nas tábuas da lei, ou, como eu falei antes, nos Luchot Abrit, as tábuas do pacto, é uma letra conforme ela está escrita na Torá. Existe um outro tipo de hebraico chamado de proto-hebraico ou escrita fenícia ou alguma coisa do gênero, que era usado com muita frequência na antiguidade, na época do primeiro templo, na época do segundo templo. Eu também não poderia me estender, eu espero que a gente possa mandar para vocês um artigo sobre os dois tipos de alfabetos hebraico, mas só para esclarecer muito rapidamente, o alfabeto hebraico sagrado que consta nas tábuas que foram entregues por Deus a Moshe e ao povo judeu e que estão dentro do Aron HaKodesh, da Arca Sagrada, que estava no lugar mais sagrado, do templo mais sagrado que estava em Jerusalém e que de uma certa forma até hoje encontra-se ali, em algum esconderijo subterrâneo. Maiores detalhes eu espero poder voltar ao assunto mais adiante, eu só não queria me ater muito a assuntos paralelos. Voltando ao Aleph, o Aleph que está nas tábuas, nos Luchot, é o Aleph que consta na Torá, diferente de um outro tipo de escrita que era usado para coisas não sagradas. Infelizmente, houve um período da história judaica onde só grandes sábios tinham acesso a essa escrita. Na época do segundo templo, do segundo Beit HaMikdash, Ezra Sofer reinstituiu o uso do hebraico sagrado, por mais que parecia inadequado, como que nós vamos usar a letra divina que inclusive as tábuas da lei estão escritas no Luchot Abrit com essas letras, mas havia o risco de elas caírem no esquecimento. Então, hoje em dia, nós temos no Sefer Torah, no Tefilin, na Mezuzá, o Aleph, o alfabeto, que seria o original, o sagrado, sobre o qual os livros de Kabbalah falam. A letra Aleph é formada de 3 partes. Eu não sei se está dando para ver, mas eu espero que aqueles que já conhecem o hebraico provavelmente vão reconhecer. Aqueles que não conhecem, vão conhecer agora. Vejam bem, essas 3 partes da letra Aleph são 3 letras. Ou seja, a própria letra Aleph é composta de outras 3 letras. E as 3 letras são a letra Yud em cima, a letra Yud embaixo e a letra Vav, que seria a que está no meio e conecta os 2 Yud. Nós temos uma tradição que vem do primeiro grande Rebbe de Lubavitch, o Admor HaZaken, Shneur Zalman de Liadi, aonde consta que ele ensinou o professor que ia dar aula para o seu filho o que seria, de uma forma mais simples e ao mesmo tempo profunda, o Aleph. E uma das explicações que ele dá é que nós temos um Yud em cima, uma referência a Deus. Um Yud embaixo, uma referência ao ser humano. E existe um Vav, uma linha de respeito, reverência, temor, conexão com Deus, que liga o que está acima com aquilo que está abaixo. Então, o Aleph é composto dessas 3 letras, que seria uma referência a o Aleph, o início de tudo, é o ser humano procurar se conectar com Deus através do respeito. Por que o respeito e não o amor? Então, é muito importante a gente frisar que não existe amor sem respeito. À medida em que a pessoa apenas foca na sua conexão através do amor e não exerce o respeito, é sinal de que não há aqui uma relação e podemos ter, infelizmente, até
uma relação não saudável de abuso, porque se não há respeito, há abuso. Na relação que a gente tem com Hashem, com Deus, é uma relação saudável, deve ser uma relação saudável, aonde o respeito vem primeiro. E o respeito faz parte desse amor, porque quando você ama alguém de verdade, você teme magoar a pessoa. Você tem respeito pela pessoa. Então, ambos, o amor e o temor, vêm juntos. Curiosamente, já que a gente falou sobre a ideia de numerologia, como cada letra do Aleph Beit tem um valor numérico, essas letras que compõem a letra Aleph também têm. Mas vamos primeiro ver o que significa Aleph. Aleph significa 1, ou seja, o valor numérico de Aleph, por ser a primeira letra, é 1. 1, de modo geral, é uma referência a Deus, aquele que é único. Para quem lembra a frase básica do judaísmo, é Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Entenda, Israel, Hashem é nosso Deus, Hashem é um. Então a referência a Deus é que ele é um, mas não no sentido de que existe apenas um Deus e não 2, 3 ou 4 deuses. Deus me livre. Essa é uma ideia absurda. A ideia é de que a única coisa que existe de verdade é o Criador. O resto depende dele para existir. Então, não existe mais nada fora Hashem. Ele é o único, o um, que existe. E ele faz o resto existir. Então, esse é o sentido da letra Aleph. Um. Ao mesmo tempo, a letra Aleph, como a gente mencionou antes, é composta de 3 letras. 3 letras aqui no caso é uma referência ao Yud em cima, o Yud embaixo e o Vav. O Yud, na sequência das letras, é a 10ª letra, e ele tem um valor numérico de 10, enquanto que a letra Vav tem um valor numérico de 6. Só para a gente poder entender melhor, o Yud vale 10, o Vav vale 6 e o outro Yud vale 10. Se a gente juntar, se a gente fizer a soma do valor numérico dessas letras que compõem a letra Aleph, nós vamos ter 10 mais 10 mais 6, que é igual a 26. Deixa eu colocar aqui então, 10 mais 10 mais 6, que é igual a 26. Vocês vão dizer, ótimo, que maravilha. E eu com isso. A questão aqui é a seguinte, para aqueles que já participaram de outras aulas de Kabbalah, o nome divino que tem a ver com a existência do mundo, ou seja, o nome divino dos 7 nomes com os quais Deus é conhecido dentro da Torá, 7 manifestações diferentes do poder divino. Aquele que tem a ver com criar algo do nada é o nome Havaye, Yud Kei Vav Kei, ou, para quem conhece esse nome em português, o inefável tetragrama, o nome divino que nós não podemos pronunciar, que tem 4 letras. As 4 letras desse nome divino eu não vou escrever, porque não se pode escrever nem apagar, e sim, eu vou apenas colocar o valor numérico de cada letra à medida que eu vou dizendo. Então, a primeira letra do inefável tetragrama é a letra Yud, a letra que vale 10. A segunda letra do inefável tetragrama é a letra Rei, que vale 5. A terceira letra do inefável tetragrama é a letra Vav, que vale 6. E, finalmente, a última letra é a letra Rei, que vale 5. Acho que aqui não dá para ver muito bem. Deixa eu apagar um pouquinho para vocês poderem acompanhar aqui o raciocínio. Aqui nós temos a letra Aleph, um Yud em cima, um Yud embaixo. E agora nós vamos novamente escrever as letras, o valor das letras do inefável tetragrama. 10, dá para ver? Acho que não. Deixa eu ver aqui.
A gente consegue colocar num lugar onde possa ser visível. É só aqui embaixo. Não dá Aqui embaixo. Então vamos lá. Vamos. Ah, esse está aparecendo. Então, a letra Yud corresponde ao valor de 10. Aqui aparece assim. Isso. Depois nós temos a letra Rei, que tem o valor de 5. Depois nós temos a letra Vav, que tem o valor de 6. Depois temos a letra Rei, que tem o valor de 5. Total, 10 mais 5, 15, mais 6, 21, mais 5, 26. Como nós dissemos antes, a letra Yud vale 10, a outra letra Yud também vale 10, e o Vav vale 6, que também tem o valor numérico de 26. Então, a própria letra Aleph, quando você desmonta a letra com as 3 letras que formam o Aleph, nos dá o valor numérico de 26, que corresponde ao nome divino que dá origem à criação do mundo, que faz as coisas existir, Mehaveh et hakol hayah hoveh vehyeh, que está acima do tempo e acima do espaço. E você tem o mesmo valor numérico dentro da letra Aleph, porque a letra Aleph corresponde também ao valor numérico de 1, e é uma referência àquele que é o único que existe, a única existência, que é Deus. Inclusive, curiosamente, este também seria uma forma de, essa seria uma forma de explicar por que, quando nós pronunciamos o Shema Israel, nós cobrimos os olhos. Porque ao dizer a frase Shema Israel, entenda Israel, Hashem Elokeinu, o inefável tetragrama, Hashem, Elokeinu é o nosso Deus, Hashem, novamente, o nome de 4 letras, Echad é um, o que a gente está dizendo é o único que existe. Como é que eu posso dizer que Hashem é a única coisa que existe, enquanto eu estou olhando para o mundo à minha volta e estou vendo uma série de coisas que também aparentemente existem? Então, na prática, ao cobrir os olhos, a gente não apenas se concentra mais naquilo que a gente está falando, mas de uma certa forma a gente consegue captar pelo menos um pouco do conceito, da ideia de que nada existe fora Hashem. Para aqueles que não estão conseguindo ver, agora dá para ver os valores. No Instagram ficou. Isso. Para aqueles que estão querendo ver como é que estão os números. Muito bem. Então, o inefável tetragrama, repetindo novamente, a letra Yud vale... A letra Yud vale 10, a letra Rei, que é a segunda letra, vale 5, a terceira letra, a letra Vá, vale 6, e a quarta letra, a letra Rei, vale 5, e dá um total de 26. Isso é apenas para dar um gostinho do valor numérico do Aleph Beit, do formato das letras. Cada uma das letras do Aleph Beit tem uma lição a nos ensinar. O nome da letra, curiosamente, Aleph significa ensinar, porque captar uma ideia, a ideia de Chokhmah, de sabedoria, tem a ver com Aleph, tudo começa com o número 1, toda grande caminhada começa com o primeiro passo. Então, na prática, aqui com essa letra, a gente já tem uma série de conhecimentos básicos que eu espero que sejam úteis para vocês. E a gente espera que, se Deus quiser, em breve, nós teremos Rosh Hashanah, o início do ano judaico, que foi o momento que Deus criou o ser humano. Por isso a gente comemora a criação de toda a humanidade no dia de Rosh Hashanah, no que seria o Ano Novo Judaico, e ao mesmo tempo nós comemoramos também a criação do Aleph Beit, do alfabeto, que é o código divino com o qual o Eterno, o Criador, criou o universo. Que a gente possa ter um ano bom e doce, que a gente possa estar logo com Mashiach em Jerusalém, no terceiro Beit HaMikdash, Bimherá, Biamenu, Amém. Sim. Primeiro eu queria agradecer, muito obrigado, Rabino Beutner, pela grande aula, realmente, muito profunda, muito esclarecedora.
todo o assunto de Kabbalah. Aqui já deu pra... conseguiram ver já que teve bastante coisa de história judaica também já nessa aula mesmo. Bastante coisa de Kabbalah. Bastante conhecimento. Tá, isso aqui é só um mínimo gostinho do Rabino Boiter, do Rabino do meu pai aqui, Avram Sibelter. Eu vi que colocaram aqui nos comentários sobre o link do curso. Eu deixei na descrição do vídeo aqui o link do curso. Algumas pessoas disseram que eles clicaram e não entrou. Tá? Então eu vou dizer o seguinte, eu vou tentar consertar isso aqui, tá? Mas quem quiser saber mais e quiser para se inscrever para o curso, opa, caiu aqui, desculpa. Então, quem está no nosso grupo de Kabbalah, lá eu vou colocar novamente no nosso grupo de Kabbalah o link do curso, tá bom? Se vocês fazerem o pagamento, quer dizer, o link que eu coloquei aqui é o link do meu número, tá bom? Vocês mandarem uma mensagem de WhatsApp para mim e lá, quem estiver interessado, manda uma mensagem e aí eu vou mandar para vocês o link, tá? Vai ter, então, de novo, quem está no meu grupo de Kabbalah, tá na descrição desse vídeo aqui também, dessa aula, tanto no Instagram, no Stories, sempre eu coloco o link, o meu grupo de Kabbalah, eu não tenho certeza se está agora, senão logo depois dessa aula eu vou colocar, tá bom? E todas as aulas de Kabbalah que a gente tem aqui no YouTube, eu sempre deixo, só rolar aqui a descrição aqui embaixo, depois do título, tem lá o link do nosso grupo de Kabbalah, tá bom? Então se você não está no nosso grupo, entre no nosso grupo de Kabbalah. Lá eu vou colocar hoje e amanhã, vou tentar colocar várias vezes para ninguém perder. Eu vou colocar o link com o meu número, tá? E também mais pra frente tem um link que já está pronto. Eu não coloquei aqui no YouTube, mas vou colocar mais pra frente. Tem um link de pagamento. Dá para parcelar em várias vezes, até acho que 12 vezes. E tem como pagar no Pix, tá bom? Só tem uma coisinha, só que eu queria deixar aqui bem claro. O valor do curso, desse curso de 4 aulas que a gente falou, novamente, eu vou falar aqui mais uma vez para ficar bem claro. O curso começa dia 1 de outubro, uma terça-feira, 1 de outubro. São 4 aulas. Primeira aula vai ser 1 de outubro, segunda vai ser 8 de outubro, terceira vai ser 15 e a quarta aula vai ser dia 22 de outubro, tá bom? Vão ser aulas ao vivo, online, vai ser no YouTube, mas somente para quem tiver pago, tá? Tiver feita a inscrição, pago, eu vou ter um número e vou colocar o número dessa pessoa, de quem pagou e se inscreveu, vou colocar num grupo no WhatsApp, de lá eu vou dar o link das aulas, etc. Ou seja, daqui a 10 dias, né? Hoje é dia 19? Não, hoje é dia 19, mais ou menos daqui a 10 dias, 11 dias. Vai começar o curso, tá? Então, novamente, eu vou deixar a inscrição. Eu vou deixar no nosso grupo de Kabbalah, vou colocar lá os detalhes para fazer a inscrição, tá bom? Se você não está no grupo, entre no grupo, tá na descrição desse vídeo aqui. Vou colocar também aqui no Instagram, nos stories do Instagram novamente, tá bom? Para quem quiser. O valor do curso, tá? É o seguinte, a gente está fazendo uma promoção, tá bom? As primeiras 50 pessoas que entrarem no curso, fizerem pagamento, entrarem no curso, o valor vai ser 250, ou seja, o valor integral, né, o valor real do curso é R$300, são 4 aulas de 1 hora e pouco, e eu estou preparando, isso aqui é uma surpresa, mas a gente vai ter, Bezat Hashem também vai ter uma aula a mais, um bônus, que vai ser uma aula minha, isso aqui eu estou preparando ainda, mais pra frente eu aviso melhor. Então, tá falando? Então, no nosso grupo aqui de Kabbalah, eu vou colocar todos os detalhes. E, novamente, eu vou colocar de novo. Por algum motivo não foi esse link que eu coloquei aqui no YouTube. Na descrição eu vou deixar novamente, tá bom? Então, se agora não for, fiquem tranquilos. Eu já vou tentar daqui a pouquinho